Olá, seja bem-vindo à TV LFG. Começa agora o segundo programa Cidadania Vigilante e hoje vamos falar sobre educação, um tema que tem sido alvo de debate nas últimas semanas por conta do corte ou contingenciamento de recursos para verbas nesta pasta. A educação, antigamente, era privilégio para poucos. Antes da invenção da imprensa, era restrita apenas aos mais ricos e alguns determinados grupos sociais. Hoje, a educação é um direito universal, apesar de não ser assegurada ainda a todos aqui em nosso país. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a Priscila Cruz, ela que é presidente do Todos pela Educação, uma organização sem fins lucrativos, plural, suprapartidária e que vem trabalhando forte para contribuir para o avanço de políticas públicas educacionais. Priscila, obrigado pela sua disponibilidade. Imagino que os dias têm sido muito corridos ultimamente, né? Sempre foram, né? Muito corridos, mas realmente a gente está tendo uma agenda muito forte hoje no país, o que é bom, né? Eu acho que finalmente a população está começando a acordar, a demandar, a se manifestar pela educação. Isso é muito positivo. Priscila, a gente está vivendo um momento muito polarizado, né? E muitos debates e discursos sobre a questão da educação. Eu queria que você explicasse para a gente o que está acontecendo hoje de fato. São cortes na área, contingenciamento, qual que é a diferença disso? O que está em debate hoje em nosso país com relação à educação? Bom, a gente tem uma situação que a educação, como você bem disse no início, a gente avançou muito na matrícula, né, na educação básica. No ensino superior também teve o mesmo movimento, só que um pouco mais adiante, né? Foram anos mais recentes que a gente teve um crescimento mais acelerado das matrículas no ensino superior, mas na educação básica, desde assim, do finalzinho dos anos 50, 60, a gente já começou a ter um avanço. Depois da Constituição Federal de 88, a gente avançou mais ainda. E agora, recentemente, desde 2009, com a emenda constitucional 59, a gente ainda fez mais um movimento acelerado de matrículas. Então, hoje, o que a gente pode dizer é que as crianças do Brasil, elas ingressam na educação básica. São raras exceções mesmo assim, de crianças que não chegam nem a se matricular na educação básica. Então, assim, a larga maioria das crianças, perto de 99 ali no primeiro ano do fundamental, elas ingressam. As duas questões são: de cada 100 crianças que ingressam, só 64 terminam o ensino médio. Então a gente vai perdendo essas crianças que se tornam adolescentes, jovens, e aí lá no final do ensino médio a gente perdeu uma grande parte delas. E a questão da aprendizagem, que eu acho que é a questão mais importante hoje. A gente vive na era do conhecimento, a gente sabe, né? Todo mundo sabe que o século XXI, quem tiver conhecimentos e habilidades vai conseguir ter muito mais chance e oportunidades na vida. Quem não tiver vai ter aí a sua vida muito limitada por conta da falta de educação. E o próprio país vai sofrer muito se a gente não atuar na qualidade. Então, esse é um movimento que tem acontecido no Brasil. Até o 5º ano, que é o Fundamental 1, o Brasil cresceu muito. É importante destacar isso, quer dizer, não é terra arrasada, não é que a gente está péssimo em tudo. Então, ali do 1º ao 5º ano, que é o antigo primário, a gente tem uma situação em que 10 anos atrás, 28% das crianças tinham aprendizagem adequada, 28%, hoje é 60%. Né? Que outro indicador social brasileiro mais que dobrou? Não tem. Em larguíssima escala, né, para todas as crianças, não tem. Então, assim, o Brasil tem conseguido fazer um bom trabalho até o 5º ano. No Fundamental 2, que é o antigo ginásio, que vai do 6º ao 9º ano, a gente já está crescendo, né, na qualidade, a gente cresce menos. E no ensino médio, menos ainda, quase estagnado. Começou a ter um movimento de reação na última divulgação da Prova Brasil. Então, o grande desafio da educação brasileira e do Brasil diante da educação é garantir que todos estejam na escola, concluindo e aprendendo em todas as etapas. Então, esse é o grande desafio. E hoje, esse debate que vem se fazendo com relação a menos recursos na educação, para quem ainda está
disperso nessas narrativas que estão acontecendo. O que está em debate hoje, de fato, que mobilizou todas as pessoas às ruas? Como que você vê essa movimentação das ruas? É positivo? Existem algumas críticas porque de bandeiras partidárias, mas como que você vê essa situação, esse despertar do brasileiro? Não, eu acho que, assim, claro, todas as manifestações, a gente sempre viu que tem uma bandeira principal e tem outras bandeiras, às vezes complementares, às vezes adicionais, às vezes até opostas, acabam aparecendo, né? A gente viu também nas manifestações pró-impeachment, pessoas aproveitando a manifestação para pedir a volta da monarquia, assim, mas eram casos ditadura, eram casos isolados, assim. Acho que a gente não pode desmerecer a mobilização que aconteceu no Brasil na quarta-feira, por conta de presença de outros gritos de guerra. Eu acho que, assim, é claro que sempre tem isso, mas a massa se mobilizou pela educação. E mesmo pela educação, não foi só pela educação, quer dizer, acho que a educação foi o grande pilar, mas foi muito mais pela forma como o tema educação foi colocado nesses primeiros meses do governo. Então, primeiro foi corte, depois é contingenciamento, depois teve uma fala mais delicada, né, do próprio presidente da República naquele dia, né, que acabou inflamando mais ainda. Depois teve, ou antes teve a razão do corte, que é por conta de balbúrdia, bagunça. Então, isso tudo acabou criando um sentimento, porque assim, as pessoas vão para as ruas por conta de um sentimento, né? Assim, a gente se manifesta porque alguma coisa pegou muito forte nas nossas convicções, nas nossas emoções. Ninguém sai para a rua porque racionalmente pensa diferente de alguém. É porque pensa diferente e ainda houve a gente se mobiliza pela emoção, né? Então, o contingenciamento / corte, né, porque começou sendo divulgado como corte, depois contingenciamento, de fato é um contingenciamento, mas isso tudo com falas... E o que seria a diferença que o pessoal confunde bastante entre cortes e contingenciamento? Corte é quando você tem algo no orçamento que você vai lá e corta aquilo. Olha, então você iria receber tal coisa, não vai receber mais. Contingenciamento é o seguinte, olha, vou pedir para você segurar um pouco essa despesa, porque a gente não tem dinheiro em caixa, então é bem diferente. E teve um contingenciamento das verbas discricionárias, né? Não as obrigatórias, que também é uma outra discussão. Por isso que a comunicação ela é tão fundamental. A população brasileira, e ela não tem obrigação de entender de gestão pública, né? Então, a população brasileira não tem obrigação de entender a diferença de corte, contingenciamento, discricionário, verba não obrigatória, papapá. Tem que ter um trabalho cuidadoso, por isso que eu acho que é importante esse trabalho que o deputado faz com vocês, de se comunicar com a população para explicar, para baixar a temperatura. A gente tem se posicionado muito nesses termos, assim, olha, quem mais ganha com a temperatura alta são os políticos que querem se inflamar com discursos e jogar para a torcida. Quem mais perde é a população, quem mais perde é a educação e os alunos, porque num ambiente conflagrado, esse ambiente ele inviabiliza a implementação de política, porque quem está ali na ponta implementando política, o professor, o diretor de escola, o coordenador pedagógico, o secretário municipal, o secretário estadual, ele precisa ter confiança na liderança pública, né? Ele precisa ter confiança no presidente da República, no ministro da Educação, no seu governador, no seu prefeito, porque essa liderança política, né, essa liderança pública, é ela que vai dar a segurança para essa implementação. Então, eu acho que a gente tem um momento agora de baixar a temperatura, a gente precisa ser muito pragmáticos, olhar para as evidências, fazer um trabalho técnico, fazer a boa modelagem de política, ou seja, a gente precisa fazer um desenho de política que vai realmente resultar em melhor aprendizagem para os alunos. Então, acho que nesse momento, essa tem sido a nossa defesa. Assim, olha, importante, né, as pessoas se colocam, mas a eleição já acabou, né, as eleições já acabaram, agora é o momento de governar com serenidade, com negociação, com articulação, ouvindo as partes, envolvendo as partes, porque
a educação ela é de implementação muito longa. É um projeto a longo prazo. Não só a longo prazo, a implementação das políticas... Mas precisa começar agora, né? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, uma política que começa no gabinete, lá no MEC, na Secretaria Estadual Municipal de Educação, ela vai passando por vários agentes, vários atores, várias instâncias, até chegar na sala de aula. Você precisa ter todo mundo engajado na ideia. Se você perde essas pessoas no meio do caminho, aquilo que começou como política, inclusive com dinheiro alocado para essa política, não vai chegar na sala de aula. E eu acho que a gente tem que todo mundo trabalhar para que as políticas cheguem na sala de aula e tenham um efeito positivo que a gente espera para o aluno. Então, esse ambiente conflagrado ele é muito ruim para a implementação. Priscila, vamos ver um trechinho da fala do ministro que esteve presente no plenário da Câmara e falou um pouco sobre a situação da educação. O Ministério da Economia, no qual o ministro Paulo Guedes, que esteve aqui várias vezes, explicou já várias vezes, nós somos obrigados pela Lei de Responsabilidade Fiscal a começar a contingenciar toda vez que a receita não corresponde ao que foi orçado no ano anterior pelo Congresso Nacional. E, infelizmente, o Brasil ainda não decolou. Voltamos então aqui com o programa Cidadania Vigilante. Você ouviu um pouco da fala do ministro que esteve no plenário da Câmara e agora vamos saber um pouco sobre o professor Luiz Flávio Gomes, que esteve também presente ouvindo o ministro. Vamos ver as avaliações do professor com relação a esse dia e com relação à pasta da educação. Olá, professora Priscila. Olá, Davi. Com imensa alegria que nós todos estamos batendo papo sobre educação e de fato eu estive presente aqui no dia em que o ministro da Educação esteve conosco no plenário da Câmara dos Deputados. E a verdade é que, no final, ele acabou não justificando toda essa história de cortes no orçamento. E por que começar pela educação? Se o governo está gastando verbas com propaganda, por que tirar da educação? Essa que é a questão. Então é questão de prioridade. Nós não estamos sabendo priorizar. Que o corte seja necessário, muitas vezes é necessário, mas tem que ser um corte geral. Mas o que mais censuramos no ministro foi o fato de ele ter começado a falar de 3 universidades e falando coisas sem pé nem cabeça, né? Então isto ficou muito mal, porque deu a sensação de que era uma discriminação contra três universidades. Depois disse que o corte era geral. Eu não cortaria educação. Educação é a base do Brasil, é o futuro do Brasil. Educação em período integral para todos, ensino de qualidade, onde você possa ensinar para todos os alunos, não só ciências, matemática, português, também você tem que ensinar para esses alunos falar por gentileza, você tem que ensinar ética, ensinar respeito, ensinar moral, ensinar, portanto, o tratamento em relação às pessoas. Tudo isso tem que fazer parte da educação. Os pais, junto com a escola, têm que ensinar tudo isso para os alunos. É isso que diz a Constituição. Logo, nós não concordamos, então, com a forma como o ministro começou explicando os cortes e depois também não concordamos com os próprios cortes, se existe dinheiro e o governo está gastando dinheiro com propaganda do próprio governo. Entre propaganda e educar o povo, eu ficaria com a educação do povo. Esse é o tema educação. A professora Priscila é da entidade Todos pela Educação. A professora Priscila é uma das maiores especialistas do país. Parabéns, professora. Vamos que vamos, estamos juntos. Nossa luta prossegue aqui na Câmara dos Deputados. Sobretudo, nós estamos juntos pela educação. Você ouviu então o professor e deputado federal Luiz Flávio Gomes falando sobre a questão da educação. E então, Priscila, para a gente tentar resumir um pouco para a população entender, hoje, quais são os principais problemas enfrentados pela educação no nosso país?
Na educação básica, a gente tem uma série de desafios ainda para serem superados, mas o Todos pela Educação, ele trabalhou num documento, que inclusive o deputado ouviu a minha apresentação do documento lá na Câmara, que se chama Educação Já, que é um plano estratégico para o Brasil avançar na educação, na qualidade da educação até 2030. Porque justamente a gente precisa de resultados ao longo do tempo, mas assim, o resultado mais poderoso, mais potente vai aparecer mais adiante. Só que se a gente nunca der o primeiro passo, dificilmente a gente vai chegar nesse resultado. Então, o que a gente preparou esse documento que tem as tarefas que o Brasil precisa cumprir nos próximos 4, né? Então, você tem um plano de longo prazo com as tarefas para os próximos 4 anos. As tarefas para os 4 anos, para os próximos 4 anos, são 7, tá? Então, são 7 tarefas. Primeira tarefa, primeira infância. A gente precisa de uma política nacional para a primeira infância que articule educação, saúde, assistência, esporte e cultura. Porque a criança do 0 aos 3 anos, ela tem o seu desenvolvimento muito determinado pelos estímulos, pelas oportunidades de desenvolvimento que ela vai ter ao longo desse período, nessas dimensões todas. E a gente tem uma vasta literatura, evidências de que o desenvolvimento do 0 aos 3 é fundamental para um aluno que vai aprender no futuro, para o jovem ter um emprego melhor, enfim, todo o desenvolvimento está muito lastreado aqui nesses primeiros anos. Então, primeiro é primeira infância. 2 é a implementação da Base Nacional Comum Curricular, né, que ela já foi homologada pelo governo anterior. Essa base, que é um documento que diz assim, tudo que as crianças e jovens precisam aprender ao longo da educação básica. Esse documento precisa virar realidade, não adianta ser um pedaço de papel, ele tem que virar realidade na sala de aula. Então tem toda uma cadeia de implementação de políticas para poder fazer isso acontecer lá na ponta, e essa é a segunda grande tarefa. A gente vem conversando muito fortemente com os agentes públicos para fazer com que isso aconteça. O terceiro é a alfabetização. A gente ainda tem 55% das crianças de 8 e 9 anos não alfabetizadas. Sim, acho que é Quase a metade, mais da metade. Mais da metade das crianças. Sim, eu tenho filhas, quem tem filhos sabe que é completamente possível uma criança estar alfabetizada com 7 anos de idade. A gente tem mais da metade de crianças não alfabetizadas com 8 e 9 anos. Precisa acabar com isso. Isso se deve a não frequentar a escola ou a péssima ou a má qualidade da escola? Como eu disse no começo, essa criança entrou na escola. Essa criança, ela frequentou a escola, só que ela não foi suficiente. Não foi suficiente, ela não conseguiu se alfabetizar no tempo certo. Então, a alfabetização também tem, ele preparou um pacote de políticas para a gente acabar com o analfabetismo no Brasil nos próximos anos. A quarta medida é ensino médio, né? Então, você tem lá a primeira infância, a alfabetização, mas lá na outra ponta, a gente tem uma situação em que 9% apenas dos jovens, dos que concluem o ensino médio, têm aprendizagem mínima adequada em matemática. É nada, é muito pouco. Como que um país pode sobreviver na era do conhecimento com 9% apenas dos alunos com aprendizagem mínima em matemática? Então, também tem uma série de medidas aqui nessa parte do ensino médio para a gente garantir que os alunos saiam do ensino médio com aprendizagem adequada. Então, aqui entra tempo integral, a gente precisa aumentar, assim, fortemente no Brasil as matrículas no ensino médio em tempo integral. A gente tem que implementar o novo ensino médio e, fundamentalmente, ampliar também a oferta e as matrículas de alunos em educação técnica profissional. Também é fundamental. Compatibilizar com o mercado, né? Tudo isso. Fazer já uma preparação para o mundo do trabalho ali no ensino médio. A gente tem uma parcela crescente de jovens que vão para o ensino superior, mas nem todos vão para o ensino superior. Não tem nenhum país do mundo que tem 100% de matrículas no ensino superior. A educação profissional ela é muito importante, sempre entendendo que a educação profissional não significa que o aluno vai parar na educação profissional. Inclusive, é desejável que a gente tenha uma política pública de educação profissional que já engate no ensino superior, né? É importante fazer o aprender por toda a vida, né? Isso é fundamental. Uma outra política é financiamento.
né? A gente também tem trabalhado muito lá no Congresso Nacional mesmo, mas também junto ao Ministério da Economia, do Ministério da Educação, com uma proposta de Fundeb, de um novo Fundeb, que a gente tem chamado de Fundeb Equidade, porque é um Fundeb que promove uma maior redistribuição dos recursos públicos, porque o que não dá é um município muito pobre, os seus alunos serem penalizados porque o recurso lá é menor. Ou um município que é pobre de um estado rico não ter complementação da União, porque justamente tem essa situação. Então, é importante a gente equalizar melhor os recursos da educação para não penalizar o aluno que mora no município que recebe uma verba menor do Fundeb. Então, esse é um outro tema. Tem também governança, que é um tema fundamental, também está lá no Congresso Nacional, a aprovação de um Sistema Nacional de Educação para organizar melhor as atribuições de União, estados e municípios, para não ter nem bola dividida, nem bola quicando no campo sem ninguém tomar conta. Então é importante que a gente tenha uma organização melhor e nesse tema também tem atuar para melhorar a gestão das secretarias de educação estaduais e municipais, e também a gestão das escolas. E por fim, e mais importante, eu deixei para último porque é o mais importante, professor. Então tem um conjunto de políticas públicas para melhorar a atratividade para a carreira docente, melhorar a formação inicial que acontece lá na universidade desse professor, formação continuada para aquele professor que já está atuando na sala de aula, mas que precisa constantemente melhorar a sua prática, condições de trabalho e carreira. Então, nesse conjunto todo, aí a gente tem uma série de propostas. Então, resumindo, esses são os principais desafios da educação brasileira. A gente tem aí pouco tempo, o Brasil já perdeu tempo demais, a gente precisa avançar mais fortemente. E eu acho que o momento hoje, bom, das pessoas terem ido às ruas demandando mais educação, é o momento da gente realmente colocar a educação como uma bandeira forte para o país. Olha, a gente só vai ser um país que cresce, inclusive assim, pensando na reforma da Previdência, a gente vai ter que ficar fazendo 1 trilhão de reformas para poder resolver a questão da Previdência. O melhor, não desmerecer, tem que fazer a reforma da Previdência, eu sou super favorável à reforma da Previdência. Mas só isso não vai resolver o Brasil. A gente precisa investir nas pessoas, porque essa mão de obra mais bem preparada vai gerar um crescimento que vai fazer com que a gente tenha mais recursos, inclusive para pagar a previdência pública, para ter um melhor sistema de saúde, um sistema de segurança. Então a gente precisa de verdade colocar na pauta dos governos, e eu acho que é a população brasileira que tem que fazer isso, demandar educação para a gente conseguir ser um país que cresce distribuindo a riqueza, distribuindo renda, porque a gente também não quer um país desigual, do jeito que o Brasil é. Então, um país maior para todos, com distribuição, com menos violência, com mais saúde, com mais democracia, num ambiente de mais tolerância e não tão polarizado como a gente vive hoje. Então, acho que esse é o grande recado que a gente tem que dar hoje para a população brasileira. E eu espero que o deputado seja um grande defensor dessas ideias todas. O professor é um grande entusiasta da educação em período integral, né? Só para a gente fechar esse contexto, se não me engano, o Brasil investe cerca de 6% do PIB em educação. Isso é mais do que em alguns países desenvolvidos. Você acredita que é mais uma questão de recurso que a gente vive um problema também? Ou, dentro desse contexto, a organização e esse planejamento, que é algo que tem faltado não apenas nesse governo, mas em governos anteriores no Brasil de uma forma geral? Como que a gente fecha essa conta? Bom, primeiro que é um mito, e a gente precisa acabar com esse mito no Brasil, acabar de repetir isso no Brasil, que o Brasil investe o que os outros países da OCDE investem. Cada país é um país. Não, porque assim, em termos absolutos, assim, em porcentagem do PIB, a gente investe 6% do PIB, a gente tem países da OCDE, assim, a média é muito parecida com 6% do PIB, tem alguns mais, outros menos, tudo bem. Isso não significa que o Brasil investe igual aos outros países, porque essa medida é uma medida ruim. Quando a gente vai olhar o que é investido por aluno, a gente investe 1/3 do que investem os países da OCDE. Por quê? Primeiro, o PIB per capita do Brasil é muito menor do que os países da OCDE. A gente tem 47 milhões de alunos.
A gente não fez uma série de tarefas, de políticas no passado que eles já fizeram há décadas passadas. Então, a gente investe por aluno muito menos do que eles investem. Muito menos, 1/3. Sendo que a gente ainda tem que fazer um monte de coisa que eles já fizeram no passado. Então, eu acho que a gente tem que olhar que, claro, o Brasil vive uma crise fiscal. A gente tem um problema aí orçamentário gigantesco no país. Acho que a gente não pode ser ingênuo de achar que a gente tem que pedir mais recursos quando não tem. Então, momentos de restrição orçamentária são os momentos que a gente tem que melhorar a gestão. Mas também é importante que o Congresso Nacional e a sociedade brigue pelos recursos da educação, porque, no fundo, o que vai evitar outras crises fiscais no Brasil, outras crises de financiamento no Brasil, vai ser a falta de uma mão de obra preparada para o Brasil crescer. Então, a gente vai ficar sempre nesse ciclo vicioso, em que a gente não investe em educação, o Brasil não cresce, a gente tem uma produtividade muito baixa, a gente não consegue se inserir no mercado global, e aí a gente vai ficar nesse ciclo vicioso, né? nessa armadilha de crescimento durante muito tempo, até a gente conseguir romper pela educação. Então a gente precisa de verdade manter os recursos da educação, e nesses recursos a gente precisa de fato melhorar muito a gestão. Tem muito projeto que não deveria ser projeto educacional, tem muito penduricalho, tem muita política que não dá efeito nenhum, tem que limpar e focar nas 7 medidas que eu estou colocando aqui. Assim, essas são as 7 medidas que vão fazer o Brasil, nos próximos 4 anos, subir de patamar na qualidade. Outras políticas vão começar a se incorporar, mas agora a gente está num momento de tampar buraco. Nenhuma das 7 políticas, né, das 7 medidas que eu coloquei aqui são não intuitivas. Qualquer um que assistir a gente vai falar assim, claro que tem que ter professor, já sabia, tem que melhorar a governança. Porque ninguém faz, né? Mas a gente não fez isso, então não adianta ficar inventando moda enquanto a gente não cumprir essa agenda. Depois a gente cria outras políticas até mais inovadoras, mais bacaninhas, né? Assim, são até mais gostosas de debater, mas agora a gente precisa fazer essa tarefa. Priscila, obrigado pela sua disponibilidade, sei que o seu tempo é corrido e eu espero que o pessoal tenha gostado aí da nossa conversa. Eu também espero, um abraço a todos vocês, a todos que nos assistiram, um prazer falar com vocês, e eu acho que a gente está nesse momento interessante em que o Congresso Nacional, os próprios parlamentares estão com essa preocupação de se engajarem e serem atores ativos da mobilização da população brasileira. Então esse serviço que vocês estão prestando aqui é fundamental da gente ampliar o debate, porque depois que um parlamentar é eleito, não é que ele recebeu carta branca e que ele vai ficar ali enfurnado no Congresso fazendo o que ele quer. É importante que preste contas, que a gente entenda, que a gente mantenha a população brasileira engajada na política pública durante todo o mandato desse parlamentar. Então eu que agradeço e parabéns a todos vocês. Gostaram do programa? Priscila, quem quiser saber mais sobre o Todos pela Educação, é o site? É www.todospelaeducação.org.br, e entrem também lá nas nossas redes sociais. A gente está lá no Facebook, no Twitter, no Instagram. Participem, mandem mensagens, mandem suas impressões, suas opiniões. A gente está aqui. O Todos é um movimento da sociedade civil para servir a sociedade civil como um grande guardião das políticas para melhorar o resultado educacional na educação básica. Então, conte com a gente também. Você assistiu Cidadania Vigilante aqui na TV LFG, hoje falando sobre educação com Priscila Cruz, do Todos pela Educação. Então, fica o recado para os telespectadores, vamos juntos todos lutar pela educação. Nos vemos numa próxima oportunidade e até lá.